Tem histórias que simplesmente moldam o mundo, né? Hoje a gente vai mergulhar na estrutura de uma das mais influentes de todos os tempos, a criação do Éden, lá em Gênesis capítulo 2. Vamos ver como cada pecinha dessa história se encaixa, revelando um drama que, olha só que curioso, não começa com a criação, mas sim com a sua conclusão. Pois é, a história não começa com um faça-se a luz, mas com um pronto, tá feito. A primeira frase já chega dizendo que o universo tá completo, tá grandioso, tá finalizado. Mas por que começar pelo fim? Porque isso prepara o terreno para algo totalmente novo que está prestes a surgir dentro desse mundo que já era perfeito. E para selar essa conclusão, tem um toque especial, o sétimo dia. E não é só uma pausa por café, não. É um ato de santificação. Ao abençoar esse dia, a narrativa define um ritmo para o próprio tempo, sabe? Um ciclo de trabalho e descanso que reflete a perfeição da criação. Ok, com esse cenário cósmico todo montado, a história agora dá um foco na Terra. Como é que estava esse mundo recém-acabado antes da chegada do seu protagonista principal? O fascinante aqui é a imagem de um mundo cheio de potencial. A gente vê o que ainda não existe. Nada de plantas, nada de chuva e, o mais importante, ninguém para cuidar da terra. É tipo uma tela em branco, preparada, mas esperando alguma coisa. A única umidade vinha de um vapor que subia do chão. É uma cena super primordial, silenciosa, só aguardando a estrela do show. E então, a câmera, por assim dizer, dá um zoom. A gente sai daquela escala planetária e foca num evento central, a formação do primeiro ser humano e do seu cantinho especial no mundo. A formação do homem é descrita de um jeito quase artesanal, em 3 passos. Primeiro, a matéria-prima, o pó, que mostra a nossa conexão fundamental com a Terra. Depois, vem o ato divino, o sopro de vida, algo que vem de fora e dá o start. E por fim, a transformação. Ele se torna uma alma vivente. É um processo muito, mas muito íntimo. E veja bem, o homem não é simplesmente largado no mundo de qualquer jeito. Um lugar é preparado especialmente para ele, um jardim. Isso já estabelece a ideia de um lar perfeito, sabe? Cuidadosamente projetado por seu primeiro morador. E bem no centro desse jardim perfeito, 2 árvores se destacam. Elas não são árvores comuns. A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal são colocadas ali, no coração do Éden, já dando a dica de que elas vão ter um papel central na história que está por vir. E para a gente não achar que esse jardim é só um sonho, a narrativa trata de conectar ele com a nossa realidade. Descreve 4 rios que saem do Éden e correm pelo mundo, ligando o paraíso a lugares conhecidos, como a Assíria. É um detalhe que dá um peso, uma substância para esse lugar tão mítico. O homem, então, recebe suas primeiras tarefas. Ele não está ali só de boa, existindo. Ele está ali para interagir com o ambiente. Lavrar e guardar são palavras que indicam cuidado, cultivo, proteção. Ele tem um propósito ativo dentro da criação. E aqui a gente chega no coração do drama. Pensa só, no meio de toda aquela liberdade, uma única regra, uma proibição. O homem podia aproveitar tudo, menos o fruto de uma árvore específica. E a consequência para a desobediência? A mais pesada possível, a morte. Com essa regra, a narrativa introduz a escolha e, com ela, a sementinha de todo o conflito que virá. E é aqui que a história dá uma virada. Pela primeira vez, algo na criação é declarado como não bom. A gente entra no 3º ato da nossa história, onde a perfeição encontra seu primeiro probleminha. Gente, essa declaração é chocante no contexto da história. Depois de uma sequência de "e viu Deus que era bom", a gente tem a primeira nota dissonante. Não é bom que o homem esteja só. A solidão é o primeiro problema no paraíso e a solução proposta é uma auxiliadora que esteja à sua altura. A solução, então, vem de um lugar totalmente inesperado, do próprio homem. E repara só como o processo é parecido com a criação dele. Tudo em etapas. Um sono profundo, uma intervenção quase cirúrgica e a mulher é formada. Ela não vem do pó da terra, mas da carne e do osso dele, o que estabelece uma conexão fundamental entre os dois. E aqui, o clímax da busca. A reação do homem não é só de alívio, é uma celebração poética. É como se ele dissesse, agora sim, é ela. Ele reconhece na hora que ela é a sua outra metade perfeita. E olha que legal, essa é considerada a primeira poesia da Bíblia, nascida justamente do fim da solidão. A partir desse evento único, a narrativa estabelece um princípio que vale para todo mundo. A união entre homem e mulher é vista como um retorno àquela unidade original, se tornando uma só carne. Basicamente, o capítulo termina explicando a origem e o sentido do casamento.
E o capítulo encerra com esta imagem, que é muito poderosa. Uma nota final de inocência absoluta. A nudez sem vergonha simboliza uma transparência total, uma ausência de conflito, de medo ou de culpa. É o retrato da harmonia perfeita, antes que o conhecimento do bem e do mal entrassem em cena. E assim o palco está montado. A gente tem um cenário perfeito, um casal em total harmonia e uma única proibição. A narrativa nos deixa nesse momento de equilíbrio frágil, fazendo a gente se perguntar quanto tempo essa inocência toda pode durar. O que será que acontece quando a escolha inevitavelmente for feita? Fica aí a reflexão.